Pessoal, boa noite. A paz de Cristo. Hoje à tarde eu gravei um vídeo e mandei para a Andréia, pedindo que a Andréia avisasse no grupo sobre duas coisas. Hoje à noite, à meia-noite, nós teremos o clamor da meia-noite. Nós temos visto muitas pessoas precisando de oração, precisando do socorro de Deus. Eu conversava hoje com o pastor Luiz e nós combinamos, e vamos chamar também os outros pastores, pastor André e os demais, para fazerem parte. Nós estaremos a partir da meia-noite orando e ministrando a palavra do Senhor. Mas hoje à tarde nós pensamos também em dar uma palavra para os jovens, por isso que eu convidei o Christian e convidei a Ludmila, para justamente nós podermos estar juntos nos comunicando e poder dizer assim, que na verdade nós precisamos do Senhor, precisamos dele, precisamos que os jovens nesse tempo estejam santificando a sua vida, amém? Mais e mais. E a palavra é o seguinte: o que você está fazendo nesse tempo de quarentena? Ou quem é você na quarentena? Quem é você como jovem de Deus? Então, ou seja, o que você tem se alimentado, quem é você, o que você está fazendo. E nós queremos uma palavra para os jovens, uma palavra assim, é tempo de santidade, de verdade e de integridade. O que vai diferenciar você agora é o que diferenciou Daniel, é o que diferenciou José no Egito, é o que diferenciou aqueles que são servos do Senhor. Então, assim, eu queria entrar nessa área sobre santidade, justamente nesse período em que você está em casa. Nesse período em que, eu diria assim, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos alimentar do Senhor. O segredo é a integridade. Você está sendo fiel ao Senhor. Você está buscando o Senhor. E eu trouxe aqui o Christian e a Ludmila aí para a gente poder falar um pouco sobre isso, sobre santidade. A palavra santo significa separado. A palavra santo significa, ou seja, aquele que foi separado, que está fora do meio. Então, ou seja, quando nós nascemos na maturidade, nós entendemos que nós nascemos no meio de um lixão. Toda pessoa que nasce, ou seja, que ela chega na maturidade, ela entende que, na verdade, ela precisa consertar dentro de si o que está ao seu redor. E nós sabemos de uma coisa, por isso, nós precisamos do nome, do sangue, do poder do Senhor Jesus, da palavra dele, para poder mantermos firmes. Então, assim, eu queria primeiro ouvir se Lud está aí. Lud está aí, Zé? Lud também dá uma palavra aí. Então, fala aí, Lud. Boa noite, pessoal. O pastor contactou comigo hoje de que tinha algumas coisas ardendo no coração dele a respeito de santidade. E logo a palavra, quando entrei na liderança dos jovens, ano passado, foi a respeito de santidade. E nesses dias de quarentena, alguns números têm subido. E se vocês acompanham os meus stories, eu combato muito contra a pornografia, contra a violência contra a mulher. E é isso que a gente quer falar um pouco nessa noite, sobre santidade, que tem tudo a ver com essas coisas. Então, os versículos, falar alguns dados, falar o que Deus tem falado conosco. Então, espero que você fique ligado, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Amém. Amém. A palavra da Lud aí, como ela falou, nós dentro de casa, eu falei acho que na terça-feira, que existe muitos Namãs. Namã que são mulheres e Namã que são homens, figurativamente. Como? Fora de casa é uma coisa, mas dentro de casa é um leproso, é uma leprosa. E quantos jovens são leprosos dentro de casa? Você que é jovem e agora está sozinho. Será que você está na pornografia? Será que você está, como aumentou, né, Lud? Eu queria que o Lud falasse aí, até nas pesquisas, aumentou tanto o índice de pessoas que estão entrando em site pornográfico. Então, ou seja, se isso está acontecendo, você que é jovem, você que é da igreja, você que não é da igreja, que está nos acompanhando aí agora, ou seja,
o que você está fazendo? Eu falei na terça-feira que Naamã, lá fora, ele tinha patente de general, todo mundo respeitava, mas dentro de casa era um homem que fedia, era um homem que quando tirava tudo, ele não passava de alguém cheio de perebas. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro da nossa casa, agora você como jovem, quem é você? Você é como Naamã, que fora é uma coisa e dentro de casa é outra? Então eu queria que você atentasse nesse momento para aquilo que nós vamos falar a respeito de santidade. Lúdia? Jesus, a respeito disso, ele vem falando sobre os sepulcros caiados. Que o que é um sepulcro caiado? É um caixão que por fora ele é todo arrumado, mas por dentro só há podridão. E isto, nesses dias, dados científicos, é que a indústria da pornografia tem sido maior drogas. O comércio é muito maior da pornografia, o dinheiro que gera é muito maior das drogas. E olha que o das drogas vê tanto dinheiro que é lavado, mas o da pornografia chega a ser maior do que o das drogas. Onde, nesses dias de quarentena, sites pornográficos, convém falar o nome, mas liberaram até acessos que antes tinha planos que pagavam, liberaram acessos online gratuitos para que as pessoas da quarentena pudessem acessar. E esses acessos aumentaram exorbitantemente durante o dia. Durante o dia aumentou bastante. E uma das buscas tem sido sobre adolescentes e crianças. Então, abuso infantil e infantil. Então, esses números têm aumentado. E, consequentemente, o abuso infantil também aumentou nas casas. Mas também a violência contra a mulher. Por quê? Porque, fisiologicamente, no cérebro, quando há uma estimulação da pornografia, o homem ele aumenta a sua testosterona. Aumentando a sua testosterona, o homem ele fica agressivo. E quando ele fica agressivo, é violentar a sua esposa, ou sua namorada, ou quem estiver na sua casa, colocando ela a práticas que ela não aceita, colocando ela em práticas abusivas e violando elas. Então, esses dados, eles são reais, eles existem e tem sido uma doença, né? Uma doença, tem sido um câncer nesses dias de quarentena. Porque ao invés das pessoas irem para suas casas se relacionar com sua esposa e com seu esposo, ter suas casas, abusar dos seus filhos, dos seus sobrinhos, abusar de todas as pessoas. E humano de crianças e mulheres também aumentou nesses dias de quarentena. E existe esse detalhe. O que acontece? Quarentena, você vai ter que ficar dentro de casa, você tem que ficar parado. Mas eu quero dizer uma coisa, existe uma fala dizendo mais ou menos, você vai ficar aí. Uma coisa é você ficar, outra coisa é você não viver. Porque você vai ter que viver, você vai ter que ficar dentro de casa, mas você tem que viver. Você tem que pensar, você tem que falar, você tem que ouvir. Agora, a minha pergunta é o seguinte, diante de todos esses dados aí que Lúcia falou, de pornografia, de pedofilia, de ataque até às mulheres, né, e tantas outras coisas que nós poderíamos entrar aqui, práticas sodomitas. A Bíblia fala que o sodomita não herdará o reino dos céus. Quem é sodomita? Então, ou seja, muita gente que se diz servo do Senhor, ou que também não confessa ser servo do Senhor, mas a Bíblia, do mesmo jeito que a Bíblia diz assim, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, do mesmo jeito que a Bíblia diz assim, que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, a Bíblia diz que quanto ao medroso, né, não herdará o reino dos céus, que nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é de coragem. Ele também fala que o sodomita, quando a Bíblia diz isso, que não vai herdar o reino dos céus, é a prática sodomita. Então, ou seja, aquele que pratica o que as pessoas de Sodoma praticavam. Então, assim, para você ter uma ideia, quando a Bíblia relata isso, então, dizendo para você e para mim, ou seja, quais são as minhas práticas quando eu estou em casa? Quando eu falei de Naamã, leproso,
é porque, assim, as lepras são expostas, porque a pessoa que está dentro de casa na quarentena, eu sempre falo isso, existe um erro muito grande quando nós projetamos a nossa mente para o amanhã e para ontem. A Bíblia fala a respeito do ontem, diz assim, eu quero trazer à memória só o que me dá esperança. Então, ou seja, você está dentro de casa, mas você vai trazer para a sua memória somente o que vai te dar esperança. E o que vai te dar esperança? A Bíblia diz a respeito de quê? O Senhor vai me livrar, então isso traz esperança. O Senhor vai prover, então esperança. Então, ou seja, quando nós caminhamos nesse caminho eu diria, de pensar no passado dessa forma, trazer à memória, ou seja, aquilo que é bom, que é agradável, que é de boa fama e que aconteceu comigo no passado. Davi chega a dizer para Saul assim, quando falou, você matou quem? Você lutou quem? Ele falou, olha, lá atrás eu matei o leão e matei o urso, eu posso matar esse gigante também. Ele trouxe à memória a vitória sobre o leão, a vitória sobre o urso. Então você, nessa hora, nesse tempo de quarentena que você está dentro de casa, existem gigantes, Golias, que a gente vai ter que enfrentar, seja externo, seja interno. Ou seja, quando a Bíblia fala para Josué assim, eis aí a terra que eu vos tenho dado, entrar e possuir por herança. Quando Deus fala isso com Josué, existe uma terra da mente, uma terra da alma, uma terra das emoções, vou dizer assim, uma terra dos olhos, uma terra do ouvido, falar, que eu queria saber, você que é jovem, você já conquistou essas terras? Já conquistamos, Cristo, essas terras, será? Ou seja, o que passa na sua mente? Será que você conquistou a terra da mente? Ou será que os pensamentos que estão aí não precisam ser, eu costumo dizer, é como se você pegasse uma árvore com raiz profunda e você tem que arrancar ela à mão, Cristo, e você tem que balançar ela, cavar a raiz e tentar tirar aquela... A pior coisa que tem é você, às vezes você corta a árvore, mas a raiz fica lá para brotar. Porque a Bíblia fala raiz de amargura brotando, não nos perturbe. Porque, ou seja, uma raiz de santidade, dependendo do que está passando na minha mente, no meu coração, vai me trazer uma ansiedade, porque eu fico pensando no passado. Beleza, eu não penso no passado, eu sou um cara que pensa no futuro. Aí, ou seja, agora na quarentena você está parado. Você não pode abraçar, você não pode fazer festa, você não pode sair, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. E essa pessoa está dentro de casa na ansiedade. E a ansiedade vai projetando a mente dela e vai emocionar o futuro, beleza? E quando projeta, ele precisa encher, preencher, saciar essa sede dentro dele. Mas ele vai preencher de quê? Já você que é jovem, que é sadio. O hormônio não é convertido. E não vai converter nunca. Hormônio não vai converter nunca. Então, o que esse camarada faz? O que Cristo aqui, que está aqui com saúde, vai fazer nessa hora? Aí, ou seja, nessa hora que é o que nós estamos aqui falando. Então, você que está projetando a sua mente para o amanhã, projetando para o hoje, mas o seu corpo está no presente. E o seu corpo no presente, você se desespera. E aí ocorre um risco muito grande. Da mente está no futuro, as emoções estão no futuro, mas o corpo está no presente. No presente você não pode sair de casa agora. Ficar em Jerusalém. Jesus, a ordem do discípulo foi ficar em Jerusalém, mas os discípulos saíram de Jerusalém, foi cada um buscar seu caminho. Então, o que eu queria dizer para você? Você é o discípulo que não ficou em Jerusalém, e aí eu não falo de sair, porque você precisa viver, você precisa se movimentar, raciocinar, comer, né? Exercitar o corpo, mas o que a palavra dessa noite traz para nós é justamente assim, ou seja, se eu estou aqui, minha mente está lá, o cá atrás, e eu não posso ficar aqui, sabe o que vai acontecer, Cristian? A ansiedade vem, e nessa ansiedade, aí é que está o perigo, que é o que nós estamos falando sobre santidade, ou sobre sodomita. Você é um sodomita? A Bíblia fala que os sodomitas não vai herdar o reino dos céus. Você tem prática sodomita e acha que em 4 paredes pode tudo. Pode. A Bíblia fala que aí nas 4 paredes, se Jesus não estiver aí, se o seu leito não tiver, a Bíblia chega a dizer, sem mácula e sem ruga. Você sabe o que é um leito? O leito é onde você dorme, é a sua cama. Na cama não pode ter mácula e nem ruga.
É igual a Bíblia fala sobre apresentar a mulher. Eu sou casado com Catiúcia e eu vou apresentar minha esposa cheia de marca. A Bíblia fala como Jesus apresentou a igreja, pura, imaculada. Eu vou apresentar minha esposa, amando, cuidando dela, não deixando ruga nela. Agora imagine bem, é a minha esposa. Você é templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você? Se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você? O que o Espírito Santo está fazendo com seus olhos? Ou com os olhos do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não tem o controle sobre os nossos olhos. O que eu estou fazendo com as minhas mãos? Será que não está na prática da masturbação? Será? Por quê? Lá é templo do Espírito Santo e a minha mão era a ferramenta para colocar sobre um enfermo, para abençoar agora em direção aos hospitais da nossa cidade de Itabuna. Ou nessa tarde, como uma senhora que estava com pânico e um outro lá que eu fui visitar, e Deus revelou uma senhora que estava ali sentindo dores de alma, ou nessa tarde que eu fui orar daqui a pouco com um irmão também. Então, assim, ou seja, irmãos, eu vou dizer para você aqui, a sua mão, você deu ela a Deus. No dia que você fez aliança com Jesus, você falou, Jesus é tua, vem a mão do teu rei, a minha mão é do rei, agora. E essa mão do rei aponta, essa mão do rei digita na tecla do celular, essa mão do rei, cada evangelho mercantilista, evangelho consumista, vou dizer aqui, o que é mercantilista e consumista. Você está aí agora, mas você está ouvindo, pulando ali na esquina, ali agora, você saiu aí agora, e entra de novo para ouvir. Às vezes nós estamos aqui numa live como essa, a pessoa consegue ouvir 10 lives diferentes, nenhuma fica na mente e no coração. Esse é o evangelho consumista, ou seja, eu quero a coxinha que está por ferir. Sabe aquele menino emburrento? Aí come a coxinha, não quero coxinha, quero pelo bico, eles estão feridos, eles não querem pão, não dá pão, ele não come nada. A geração atual de jovens são assim, não degusta nada, não alimenta da palavra, não alimenta do Espírito, não alimenta. Então, por isso que eu estou chamando os jovens da Igreja Batista Nova Geração, aqueles que estão nos ouvindo também aí agora, que estão compartilhando conosco aí agora na rede, dizer o seguinte: é tempo de você ser quem Deus te chamou para ser dentro de casa. E se nós somos templo do Espírito Santo, Cristian, e aí é a minha pergunta, eu queria que você e Luiz falassem, porque eu passei a fase de jovem solteiro, sou casado, mas a Bíblia fala bem assim, quem não é fiel no pouco, sobre o muito não será colocado. E se alguém, um jovem solteiro, não é fiel a Deus quando ele é solteiro, pode ter certeza que no dia que ele casar, ele trai a mulher ou a mulher trai o marido. Porque quem não é fiel a Deus não é fiel também ao seu companheiro e à sua companheira. Porque em primeiro lugar está o Senhor Jesus. Quando a gente fala de santidade, então fala de verdade, de integridade. Nós poderíamos falar aqui agora, biblicamente, de Daniel e o resultado de Daniel. Falar de José e falar do resultado de José. Eu queria que o Luiz falasse agora também, Luiz, e depois Cristian aqui também. Amém? Luiz? O áudio está bem cortado aqui, mas Cristian quer falar alguma coisa, Cristian? Pode passar para o Cristian? Cristian, um pouco sobre santidade, você que está aí solteirão, os hormônios à flor da pele, né, filho? Então, como tá? Que hormônio não converte. Eu tenho a minha experiência, que eu converti solteiro, me tornei missionário solteiro, me casei com Catiúcia, e graças a Deus, sou produto da graça de Deus. Que se não for a graça de Deus também, irmão, ninguém consegue não, ninguém é bonzão não, ninguém aqui é bonzão não. Bom é Deus. Paz do Senhor a todos. Primeiramente, eu quero deixar bem claro, como o pastor acabou de falar, ninguém é melhor que ninguém. Então, nem eu, nem a Luz que está na conversa. Todos nós somos necessitados. A questão é da maneira que nós entendemos. Porque o pastor falou bem claro que nós somos dependentes da graça de Deus. E a pergunta é, será que nós entendemos realmente a graça? Nós recebemos essa graça? Houve uma frase muito interessante, que a graça, ela não é autorização para o pecar, mas é uma força capacitadora para viver em santidade.
Então, tipo assim, a partir do momento que eu enfrento os meus obstáculos com a minha força, eu vou falhar. A partir do momento que eu enfrento uma tentação com as minhas forças, eu vou falhar. Eu sou falho, todos nós somos. Mas a partir do momento que eu entendo que existe uma força além da força, que a força que eu utilizo não é a força que vem de mim, mas a força que vem de Cristo Jesus. Amém. Eu posso vencer todas as coisas naquele que me fortalece. A própria Bíblia se explica. Então, Lúcio levantou uma questão bem importante sobre a questão da prostituição, dos acessos a sites pornográficos. Eu vejo isso que, nesse tempo, Satanás ele quer questionar a sua identidade. E a sua identidade, nesse tempo, é que vai falar quem é você. Você está na Babilônia, Daniel. E quem é você na Babilônia, Daniel? Isso. Então, Satanás questionou Jesus no penáculo. Se tu és o Filho de Deus, joga aqui. Então, a todo momento, ele vai questionar a nossa identidade. Então, entendeu? Então, da maneira que eu reajo à situação, é que vai definir ela. Se eu me engano, no Provérbios 25, deve falar que se fores fracos no momento da sua aflição, quão pequena será a sua força. E quem é a nossa força? Jesus. Então, pronto. Se Jesus é a tua força, você não crê que Jesus é a tua força. Porque tem gente que fala assim, mas foi Jesus. Foi Jesus, sim. Deus, quanto homem, como homem, não fez nenhum milagre para ele. Fez para os outros. Jesus não multiplicou o pão para ele, multiplicou a multidão que estava família. Jesus não transformou as pedras em pães, não, irmão. Jesus, quando estava cansado, ele dormiu no barco. Ele não colocou uma energia nele, levantou, não. Ele estava como eu e você, para dizer para você e para mim, que através do Espírito Santo e da palavra dele é possível aquele que crê, certamente. Então, eu queria convidar a Lúdia aí também, para entrar um pouco aí e falar. Então, vamos continuar. Daqui a pouco o Lúdia vai falar também. Presta atenção. Falando de santidade, então. Primeiro, quem é você nessa quarentena, dentro de casa? Quem sou eu? Quem somos nós? Segundo, o que você faz nessa quarentena dentro de casa? O que você está fazendo com o seu tempo? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Terceiro, se você é templo do Espírito, se eu sou templo do Espírito Santo é a Trindade, é o próprio Deus, o que você faz com o templo do Espírito Santo? Usa ele para prostituição, sexo fora do casamento. Usa o templo do Espírito Santo para masturbação. Usa o templo do Espírito Santo para roubar outro. A filha de fulano que não é sua esposa, o nome dela está no sobrenome do pai e da mãe. Você, como ladrão, seu ladrão, vai lá e rouba aquilo que não é seu e usa. No direito diz assim, aquilo que não registra não é seu. Então, um jovem que não é casado não pode estar tendo relações sexuais com uma jovem que não é casada com ele. Então, nós vamos aguardar um pouquinho aí, certo? E 10 minutinhos, só 10 minutinhos, para nós consertarmos o som aí que está um pouco errado, ok? Para ouvir melhor. 10 minutinhos. Vamos desligar e ligar novamente. Por que o som está errado? Né? Pessoal, estamos de volta, certo? Pedimos para o avião ir buscar a Lud. E ela está aqui com a gente agora, por isso que demorou um pouco. Passou álcool, veio de máscara, está aqui a garrafa de álcool aqui. O microfone também lavando com álcool toda hora. E queria dizer para você o seguinte, nós vamos retomar. Quem é você na quarentena? Você é Naamã leproso ou você é Daniel na Babilônia, que continuou na integridade, nessa integridade permaneceu até o fim? Ou você é José no Egito, que permaneceu íntegro? E eu queria te dizer somente uma coisa: no tempo da dificuldade, não venda a sua bênção por um prato de lentilha ou Esaú. Deus te deu direito de ser dele, de ser uma jovem dele, de ser um jovem dele.
E de repente você vende por um prazer que logo vai passar. Então a palavra de hoje é quem somos nós na quarentena e para os jovens e sobre santidade e verdade. Então assim, repassando aqui algumas coisas que eu falei, o som ficou ruim, retomando o seguinte: se nós somos templos do Espírito Santo, Lúdia, minha mão é do Espírito Santo, porque quando Jesus saiu pregando, ele diz assim: é chegado o reino dos céus. Reino é governo. Em um reinado é diferente de democracia. Tudo é do rei. A casa é do rei, o filho é do rei, a filha é do rei. Se o rei pedir sua esposa, você tem que dar a esposa, você tem que dar o carro, tem que dar o dinheiro. O rei é rei. A sua vida, se ele falar, você vai ter que entregar a sua vida para mim, eu tenho que entregar a vida. Rei é rei. Então o que acontece? Você entregou a Jesus. Agora você pega essa mão e faz o que com essa mão? Você pega esses olhos e faz o que com esses olhos? Você pega suas emoções e faz o que com ela? A despeito de santidade, o que você está fazendo com o seu corpo? E aí eu falei aqui, tem alguns ladrões e ladronas, porque seu nome é o que, Ludmila, de que, Lud? Farias Nascimento. Farias Nascimento. Farias é de quem? Da minha mãe. Sua mãe. E Nascimento é de quem? Do meu pai. Do seu pai? Beleza. O sobrenome dela está no nome da mãe e do pai. Ela é sua? Pois é, bonitão. Então tu não tem direito enquanto ela é do pai e da mãe. Porque enquanto ela é do pai e da mãe, ela é do pai e da mãe. O que não resista não é seu. Então, ou seja, aquilo que é ilegal, que não é registrado, se não é dele, então ele não pode usar aquilo que não é dele. E por que alguns jovens usam aquilo que não é seu? Tenha coragem de tocar naquilo que não é seu. Tenha coragem de usar aquilo que não é seu. Eu queria que você falasse um pouco aí, Luiz. Eu estava meditando mais cedo quando Jesus ele fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo há luz. E se seus olhos forem maus, com trevas nela há. Então assim, o que os seus olhos contemplam, isso vai determinar quem você é. O seu corpo. Porque ele é a janela da alma. Então, se os teus olhos estão contemplando pornografia, estão contemplando isso, está mexendo com a tua cabeça, o teu corpo já virou destruição. Então, quando a gente iniciou, eu falei do sepulcro caiado. Jesus ele fala que os fariseus, eles são sepulcros caiados. Que eles vão coar o mosquito, que o caixão era bonito por fora. Era branco, todo arrumado. Igual quando a gente vai enterrar alguém no cemitério. O caixão tá ali, ó, todo lapidadinho, mas por dentro tá morto. A fedor, a morte ali dentro. E a pornografia tem sido uma doença. Eu não sei se vocês pegaram na hora que eu tava falando. A câmera virou, gente. A câmera virou pra cá. Cinegrafista de hoje conseguiu derrubar a câmera do lugar. Meteu o pé na câmera aí. Cadê Geison? Saudade, Geison. Saudade, Geison e Andréa. Cinegrafista hoje meteu o pé na câmera aí. Vai lá. Sim, voltando. No início da live eu falei alguns dados que eu tenho acompanhado. Se você me acompanha no Instagram, eu luto contra a pornografia, contra a violência contra a mulher. E dados científicos, pesquisas relataram que o consumo de pornografia aumentou nesse período de quarentena. Aumentou exorbitantemente. Sites pornográficos que antes tinham planos para ser acessado, botou tudo gratuito para que aumentasse esse consumo, esse acesso. Então, assim, além de ter aumentado o consumo, os índices de violência contra a mulher aumentaram exorbitantemente. Por quê? Porque acontece a neuroplasticidade, isso já é cerebral. Então, cada vez que você consome, o homem ele vai se tornando mais agressivo, que vai liberando testosterona, e aí ele vai e violenta a mulher. Porque a mente dele está saturada. E ali ele consome a pornografia e ele já não se contenta mais com aquilo que é básico. E aí ele já vai para os índices que tem sido o maior de todos, que é o infantil e o infanto-juvenil. Onde, fora zoofilia, onde também mostra casos de incesto. Esses casos têm sido os maiores, porque a mente
do homem, da mulher, já saturou daquilo que é o normal da pornografia, podemos dizer assim, e ele vai em busca daquilo que é prazer mais insaciável. Buraco né? negro. É como o conto de Narciso. Ele acaba... Eu estava vendo a pintura sobre o Narciso, e ele se apaixonou pela face dele, tanto que tinha uma mulher nessa pintura e ela chamava Narciso, só que ele morreu somente olhando para ele. E é como a pornografia faz. Ele só está olhando para si mesmo. Ele não consegue olhar para o outro. O outro é só um objeto de prazer. É só para saciar a sua vontade. E como ocorre a neuroplasticidade, que é como se fosse uma bexiga, aumentando as áreas cerebrais, ele vai estar buscando prazeres por mais prazeres, mas o único prazer que pode preencher nós é Deus. E completando isso que o Ludi acabou de falar, a indústria pornográfica ela tem aumentado de uma maneira tão grande, né, Ludi, que até a gente estava comentando esses dias, né, porque ela combate muito essa questão da pornografia. E não sei se vale a pena citar sobre a questão dos cortes. Lolita, né? Onde pessoas sequestram mulheres e cortam, desmembram ela. Cortam as pernas, cortam os braços e cortam as cordas vocais para ela não poder gritar. Então nós vemos que a pessoa não consegue nem se matar. A pessoa, não existe um amor ao próximo tão grande que a pessoa, sabe, só é um instrumento, é um objeto. A pessoa está ali só para satisfazer o outro e ganhar dinheiro, entendeu? Então é uma questão bem delicada a área da santidade. Porque a Bíblia fala que sem santidade virá Deus. Mas a santidade, ela é conquistada, na verdade, como é que eu posso explicar? Ela é adquirida mediante o quê? A oração, a palavra, e entender que é a graça que nos faz viver nisso. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos vencer tentações, como é que eu posso? Desejos carnais, né? Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Mas ele descobre que existem duas leis, a lei do espírito e a lei da carne, que é o pecado que rege na carne da gente. Então o nosso corpo sempre vai estar inclinado para isso. É por isso que ele fala, pois agora eu esmurro o meu próprio eu. Então, ou seja, então, há necessidade desse confronto dentro de nós. Todas as vezes que vier esse tipo de pensamento, essas vontades, nós entendemos que existe um lugar que eu preciso correr, que é para o refúgio. O nosso refúgio é em Deus. Então, principalmente em casais, né, que se relacionam e tal, estão caminhando para o casamento, a convivência, o afeto, né, o abraço e tal, isso vai atiçando o homem, tanto a mulher. Então, qual é a melhor maneira de se evitar? Aumenta o apetite e não mata a fome, Zé. Qual a melhor maneira? Espera o dia de casar. Qual é a melhor maneira de se evitar? Impor limites. Ter uma conversa com a pessoa. Esse limita não se embaraça, a Bíblia fala. Entendeu? Ter uma conversa com a pessoa que você está conhecendo, porque o amor é construído, e entender que é até aqui. É até aqui que a gente vai e fugir da aparência do mal. Você, eu aguento. Não, você não aguenta nada. Aqui ainda mais. As meninas, viu, Ludi? Você pode dizer não para ele. Amém, minha irmã? Você pode dizer não para ele. Diga não para o camarada. Coloca ele no lugar dele. Você é a flor de Jesus. Mas eu queria ir mais a fundo, né, no que vocês falaram aí. Primeiro você falou, Ludi, a despeito de nesses dias há uma fome insaciável da carne. A Bíblia fala que nós temos que alimentar o nosso espírito. Eu tenho me preocupado porque nós temos na igreja quase 100 jovens e entra em torno para assistir o culto bem poucos, não sei nem quantos tem aí, Zé, 18 ou 20, é um pouco mais, mas eu queria dizer o seguinte, até os que entram para ouvir a palavra nesse tempo de duas coisas, que nós falamos de narciso, né? Nesse tempo de narcisistas, uma geração narcisista, e uma geração também, eu diria assim, que eu falei até no início, eu falei, nós vivemos um tempo de mercado, né?
Tudo é tudo é comprado. Então, assim, é o meu celular, o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, e tudo meu. E até a namorada, a noiva que tem é minha. A esposa é minha, ela não tem vida não, que foi o que vocês falaram aí. Esse Narciso, ele pensa nele, ele não pensa no outro. E existe uma coisa muito séria, que a palavra de Deus, o Evangelho é nós. Evangelho é nós. Mas voltando para falar atrás aí a despeito da alimentação da carne, não do espírito e não da alma, nesse evangelho hoje atual, que é um evangelho de mercado, eu vou comprar outro pastor Neto, outra líder dos jovens, outro profeta, outra igreja, que essa não serve. Em uma live como essa aqui, a pessoa que assiste ela já entrou em mais pelo menos 16 ou 15 ou 10. Ela não consegue parar. É uma geração que não para em nada, não consegue parar, não consegue degustar. Então essa geração que não consegue parar, ela fica, que é onde eu vou chegar, ela fica parada, ela fica projetando para o amanhã, para o ontem, bate a ansiedade bate o desespero. No desespero e na ansiedade ela quer preencher com o quê? Com prazer. E em busca do prazer, aí vira o que você falou, que aí eu quero chegar agora nesse ponto. Vem cá, nós somos templos do Espírito Santo, beleza? Nosso corpo habita o Espírito Santo. Quem controla é ele. Se é que o Espírito Santo habita em vós. A Bíblia fala, não entristeçais. O que mais que ele fala do Espírito? Não estigais. Estigais é o quê? Deixa eu puxar seu cabelo aqui. Né? Pega aqui, vem cá, já puxei essa barba aqui, a orelha. Ou seja, estigar o Espírito Santo, você fica... Por que você está fazendo isso com o Espírito Santo? Aí Davi falou o que a despeito do Espírito Santo? Não retires, não saia. Então eu quero dizer o seguinte, a gente pode perder o Espírito Santo, nós podemos entristecer ele, nós podemos estigar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Você diz que é de Deus, você diz que o seu corpo é de Deus, você pergunta a Deus o que você vai fazer com ele? Ou você simplesmente entrega o seu corpo para o futuro esposo? Fora do tempo. Futuro, fora do tempo. Ou vive desesperadamente, eu tenho que casar. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é vazio do Espírito Santo. Você alimenta o pássaro preto ou branco? Não só isso, em relação à sexualidade, mas outros podem alimentar com produtividade. Pode estar ali, ó, muitos afazeres e com comida. Eu tenho visto, aí muita gente tem postado assim, o que você tem aprendido a fazer? Estou fazendo um monte de receitas de Igor Rocha. Igor Rocha é um cara que ele faz um monte de doce, um monte de salgado, e a galera tá afundando na comida. Então assim, tá tentando dispersar e, não posso fazer sexo, então vou pra comida. Ou eu vou pra masturbação. Ou eu vou para esse sentimento egoísta da masturbação. Eu vou ser o Narciso, porque eu mesmo me satisfaço. Então eu coloco o meu prazer em algo terreno. Eu não vou para oração, eu não vou ser intenso em oração, intenso em leitura bíblica, eu não vou ser intenso em jejum, eu não vou ser intenso em relacionamento com Deus. Eu quero ser intenso com pessoas e coisas aqui na terra. Vou falar um detalhe aqui. A Bíblia diz o quê? Lavai-vos. Lavai o quê? O vosso? Pela lavagem do quê? Da palavra. Então, Mateus, se eu vou lavar o meu entendimento com a palavra, aí lavai o vosso entendimento, aí transformai o vosso entendimento pela palavra. Eu vou transformar a minha forma de pensar, Lud, antes de tomar uma ação dessa, pela Bíblia. Se eu tiver Bíblia na minha cabeça, é aí que Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele não tinha a palavra só a despeito de informação, Christian. Ele tinha a palavra, Eliseu, a despeito, sabe de quê? De ter ela dentro do coração. E aí agora eu vou dizer para vocês um detalhe que chamou a atenção, que é a despeito que você falou. Eu sempre digo na igreja o seguinte, e vamos lá, atentar para isso aqui. Você é jovem, cheio de hormônio, quer casar, beleza, eu também já fui assim. Eu cheguei de Trancoso, de Arraial da Ajuda, de Porto Seguro, do Carnaval, 1900, anos 80, dançando carnaval nu, bonitão. Carnaval muito doido, de Porto Seguro, andando com o Tonhão, que criou o capeta, né? A bebida capeta, quase criou o capeta. E eu chego na igreja, eu chego em Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, ele
é a água da vida, é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é a nossa suficiência. Muitas das vezes também, o que leva a pessoa a praticar a pornografia são raízes, como o pastor falou no início da outra live. A árvore lá dentro, né? Isso. Cortou a árvore, mas a raiz está lá. São raízes do passado. Então, momentos que vocês viveram no passado, de pessoas que foram abusadas. Então, tecnicamente, essa prática é imposta, não porque ela quer, mas sim porque ela sofreu aquilo. Você é até viciado. Você tá vendo? Então, tipo assim, a pessoa viu o pai assistindo vídeos, entre outras situações. Então, isso vai alimentando muito a pessoa. O pastor citou uma questão bem interessante. Não importa, tipo assim, não adianta você cortar a árvore se não tirar a raiz. E João Batista fala isso, o machado já está posto à raiz. Então, tipo assim, toda árvore que não deve dar um fruto será arrancada. Você está dizendo? No fogo ainda. Então, a importância de você ir na raiz. Então, se você precisa confessar algo, se você precisa levar algo, é necessário, porque a mudança só vem depois do reconhecimento, porque a palavra de Deus fala, aquele que confessa e deixa, alcança graça e misericórdia. Ou seja, alcança o quê? Graça e misericórdia. Mas aquele que faz o quê primeiro? Confessa e deixa. Ele diz que serve a Jesus e continua na prática. Porque existe uma coisa que as pessoas sempre dizem assim, era até Nicolau. Nicolau foi um dos obreiros da igreja, de uma das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse da Ásia. Ele era ali um obreiro, e Nicolau, ele colocou uma doutrina terrível. A doutrina de Nicolau é o seguinte: você pode pecar o tanto que for, desde que você crê em Jesus. Tem alguns pregadores na internet hoje ensinando isso. Espera aí, se a Bíblia fala que cristianismo é mudança de vida, ou seja, o meu corpo que estava no carnaval, que estava sendo entregue à festa da carne, entregue a tudo de ruim, esse corpo agora, Cristo, eu apresento ele para o Espírito Santo, e aí eu entendo o seguinte: se eu apresentei ele para o Espírito Santo, ele tornou-se templo do Espírito Santo, Lud, então o que vai acontecer? Eu precisava vencer a prostituição, vencer o sexo fora do casamento, a masturbação, precisava vencer tudo isso. Então, ou seja, como vencer? Aí fala, mas Jesus... Então vamos lá. Um irmão, líder dos jovens, me chamou e falou: Neto, está escrito assim: o Espírito Santo de Deus suprirá todas as vossas necessidades. Na hora que ele me deu esse versículo, eu agarrei, segurei, solteiro, novo, eu falei: Espírito Santo, está escrito que você vai suprir as minhas necessidades até o dia do casamento. Eu sou homem, eu tenho hormônio, tenho sangue quente, né? Aleluia, Senhor. E aí eu virei para Deus e eu comecei a entrar em oração e falar: Senhor, eu quero me libertar, eu quero ficar livre, eu quero não ter peso. E eu me lembro o seguinte, que nesse período eu fiz igual Cristian aqui. Quando eu conheci Cristian, eu falei: Cristian, cadê a namorada? Ele falou: pastor, depois que eu entrei na igreja não tem namorada nenhuma. Eu falei: muito bem, porque crente não tem namorada, ele noiva e casa. Ele tem compromisso com alguém, né, Lud? A carruagem de fogo chegou, trazendo a varoa. Mas onde é que eu quero chegar, irmãos? Entenda bem, ou seja, eu fiz vários casamentos, Cristian, todo casamento que eu fiz de alguém na integridade, todo casamento que eu fiz com alguém, Lud, mantendo a santidade, mantendo, eu dizia assim, igual Daniel, não se corrompendo, não se corrompendo, ou seja, se mantendo íntegro. Eu vi a bênção. Eu cheguei a dizer que alguns casamentos que eu fiz, irmãos, eu fiquei assim maravilhado, eu vi a presença de Deus. Eu me lembro Cléris de Soane, né, Cléris? Aí um dia eu chamei Soane, perguntei: aí, Soane, ele tentou alguma coisa? Tentou, pastor, mas eu disse não. Rainha! Isso aí, irmã Soane, ensina as meninas aí. Aí, ou seja, e aí dias antes do casamento, sentei com os dois, perguntei aí: integridade, pastor. Rapaz, naquele casamento assim, não sei se o casamento subiu para o céu ou se o céu desceu, mas havia uma presença, uma manifestação de Deus ali. Estou dando um exemplo de um, que houve vários aí na igreja, assim. Mas
o de Léo, mas Suzana, o de Washington, né? Tem vários casamentos aí que a gente pode dizer assim que Deus estava ali, porque foram pessoas que se guardaram. Mas, a respeito de santidade nesses dias, porque nós abrangemos muitas coisas aí, eu queria não só falar de quem está com compromisso para casar, mas eu queria falar de santidade, você que é solteiro, que não tem ninguém. Porque assim, eu vivi isso, eu ia pedir até a Cristo para falar um pouco, mas eu posso dizer, eu fui solteiro durante anos. E você sabe qual foi o detalhe, meu irmão? Primeiro, você come a palavra de Deus e lava a sua cabeça com ela. Se o Espírito Santo vai suprir todas as minhas necessidades, eu creio, eu lavei minha cabeça com isso. E criei que ele ia suprir todas as necessidades. Segundo, essa casta de demônio, que é o que Christian falou, que herdou de papai, de vovô, de mamãe. Minha mãe era prostituta, eu sou. Meu pai era prostituto, eu sou. Meu pai era pornográfico, eu sou. Essa casta de demônio, certo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou produto, resultado da graça de Deus. Eu não sou resultado do que fizeram comigo, nem do que me ensinaram. Eu decido hoje, em Cristo, ser quem eu quero ser. Ah, mas foi meu pai. Não, você decide. Ah, mas meu pai fazia, meu avô fazia. Mas você decide, irmão. Você está em Cristo. O Senhor é a nossa força, amado. Se o Senhor é a nossa força... Se o Senhor não edificar a casa, irmão, trabalho, você que edifica. Eu sou fraco, mas meu Deus é forte. E aí eu encerro dizendo uma coisa aqui, para me passar agora para a luz de Cristo também. E aí, sempre que eu falei na igreja, olha um detalhe aqui, sabe qual é o detalhe? Beleza, bonitão, tu tá alimentando o pássaro preto, né? Luiz falou dos sentidos aqui, você ficar alimentando de pornografia, de pensamentos pornográficos, de tudo que não presta. Tudo que não presta, sendo que a internet tem tanta coisa boa, crente que falou mal da internet agora, irmão, hein, bonitão? Tá aí pela internet. É um meio de comunicação que o Senhor criou, tem coisa boa aí. Então vamos lá, onde é que eu quero chegar? Os 5 sentidos seus, você citou isso, Luiz. Quais são os 5 sentidos? Vamos lá? Olfato. Esse narizão seu anda cheirando o quê? Beleza. O narizinho, né? Bonitinho, delicado. Esse ouvido, essa orelhazinha sua, ou esse orelhão, o que você está escutando durante o dia? Funks depreciativos? Isso. Cadê a poesia? Cadê a alma? Só funk com linguagem pornográfica? E você diz que você é templo do Espírito Santo? Os olhos. Agora vamos lá para os olhos. Entrou na rede. Seus olhos foram para onde? O que seus olhos andam observando? A Bíblia fala, olhai para o céu proclama a glória de Deus. Porque você não vai sair na rua de sua casa aí, ou na porta do quintal e dar uma olhada para o céu. Ou seja, o que seus olhos andam vendo? Por que seus olhos não olham para a palavra? Por que os seus olhos não entram na internet e pegam testemunho aí de pastores? Pastor Paulinho, né? Que Deus libertou do homossexualismo. Pastora Tânia Tereza, a juíza. Que coisa boa. Edmeia Willis, né? Ed René. Por que você não pega aí, irmão? Tem tanto... Hermínio. Luiz Hermínio, o testemunho dele. Por que você não pega coisa boa, né? Aí você enche sua cabeça do que não presta. E aí o que acontece? Aí onde eu vou chegar aí agora? Vamos lá. Alimentamos, certo? Os sentidos. Aí você alimenta a sua boca com o quê? Enche de doce, Lude? Então assim, agora, né, fazendo receita de doce. Quando terminar a quarentena, cuidado, irmão da gula. Os gulosos não entrarão no reino dos céus também. A Bíblia fala que o glutão. Então você está pensando que é só o viciado? Glutão também não vai entrar, não. Quando terminar a quarentena, vai estar de toda grossura. Por quê? Porque alimentou a boca que não deveria alimentar seu paladar. Estou dizendo paladar mesmo. Com comida saudável, com vitaminas mesmo, boa. Eu sei que é difícil, mas é difícil para mim. Pensa que é fácil? Catiúça agora fazendo biscoito de queijo, que eu não acho nas padarias. A coisa fica boa. Mas presta atenção em uma coisa. Só vou fechar aqui para passar para eles. Homens e mulheres do século XXI, narcisistas, de um evangelho, eu diria...
fácil, né? Que você compra aqui, compra lá, compra acolá. Não quero isso aqui não, eu quero aquilo outro, e você vai comprando. Eu não quero essa igreja, não quero esse pastor, não quero esse evangelho. Você sai rodando e não come nada, entra aí na live 10 vezes e ouve mais 10 em outros lugares aí. Nenhuma entra na sua mente, nem no seu coração, que você não para. E aí onde é que eu quero chegar agora? Você já viu os animais na África? National Geographic. Não sei se falei certo, é isso mesmo? National. Cheguei lá, hein? A zebra no Serengeti, o gnu, ele sabe que o crocodilo está ali. Mas o instinto de animal, você sabe que a pornografia, que a prostituição, que os atos sodomitas em 4 paredes, você sabe que tudo isso é errado. Mas como um gnu, uma zebra e um animal que tem instinto irracional, eu estou dizendo para quem se torna irracional, porque eu posso me tornar. Lúdio pode se tornar, Cristian pode se tornar. Nós podemos nos tornar um gnu, sabendo que o crocodilo vai matar, mas ele pula na água. Ele sabe que tem crocodilo, mas ele pula ali. Você sabe que sexo fora do casamento é pecado. Você sabe que prostituição Deus condena. Ato sodomita Deus condena. Você sabe que encher sua cabeça do que não presta, Deus repudia. Masturbação, Deus repudia. Sabe disso. Mas como um animal tem fome. Você sabe que o gnu e a zebra faz aquilo? Porque ela segue o instinto e os crocodilos esbagaçam com ela, mas elas passam pela água. Ela não é movida pela razão, né? Agora vamos lá, Lúdio. O que nos diferencia dos animais? Consciência. Razão, consciência. Eu posso dizer não, ela pode dizer não para ele, que é o rapaz que é comprometido com ela. Ela é consciente, ela não é animal, ela é um animal mais racional. Ela pode dizer, Cristian pode dizer, Lúdio, até aqui parou, aqui nós não vamos passar. Eu não vou dizer deles dois que são comprometidos, mas alguém que está solteiro também, não, meu irmão? Dizer assim, eu vou me limitar, eu vou encher minha cabeça do que é bom, eu vou acordar amanhã de manhã e alimentar do espiritual. Eu sei que tem jovens na igreja que fazem isso, porque eu conheço, mas sei também daqueles que não conseguem arrancar as raízes, corta a árvore, mas a raiz está lá, ó. Ele tem que balançar ela, cavar fundo, ele não quer ter trabalho, porque o que eu iniciei, iniciando, agora findando, essa casta de demônio só sai por meio de jejum e oração. Casta não é legião de demônios, é um tipo que age em determinada área na vida de determinada pessoa. E se você não for por jejum e oração, você pensa só que é hormônio. Hormônio não está nada errado, você tem que ter mesmo, irmão, mas o Espírito de Deus pode controlar você, amém? E suprir você. Então não seja um animal irracional. Vou passar para a Lúdia aqui agora também. O pastor ele falou sobre os sentidos. E um livro aqui que João, meu cunhado, me emprestou para poder falar, ele vem contando aqui logo no início que antigamente, bem antigamente, né, as crianças elas queriam ver alguma revista, né, porque antes era só a revista de mulher pelada. Eles enganavam o cara que estava lá na banca de revista, eles enganavam para poder roubar aquela revista e iam para algum lugar para poder ver. Hoje em dia isso está exposto na campanha de cerveja, isso está exposto na novela, no Big Brother, isso está exposto em tudo que é lugar. Indo para Urbs ali, aquela mulher, está exposto em todos os lugares, a pornografia. Então os olhos estão tipo assim, fissurados em tudo. Então por isso que a gente tem que alimentar o nosso interior. E uma coisa que eu estava pensando, que acho que eu li uma frase que é muito mais fácil ser fiel. E aí eu fiquei refletindo aqui no instante. E é muito mais fácil você ser fiel do que você pedir perdão a Deus pelo aquilo que te trouxe prazer. Porque o que te trouxe prazer, você pode pedir perdão a Deus, mas você não vai se arrepender do prazer que você se sentiu. Então, assim, ser fiel é muito mais fácil do que você machucar o outro. Do que você se machucar. Roubar seu nome, seu sobrenome, do seu pai e sua mãe. Aí vem um cara aqui, rouba, usa você, sem ser casado com você, sem registrar no cartório, sem receber a bênção de Deus.
Isso é terrível. E essa pessoa diz que é templo do Espírito Santo. E aí diz assim, mas beleza, irmão, nós somos falhos, estamos sujeitos à falha, mas existe um detalhe. Não, Lúcio, para você continuar aí. Existe um detalhe muito sério. Qual detalhe? Eu decido, você não é animal. Irracional ainda, se é racional. Você pode dizer não e pedir ajuda ao Espírito de Santo de Deus, porque ele é a nossa força. Não, e antigamente havia um esforço para poder ver a pornografia. Hoje não existe esforço para poder ver pornografia, não existe. Porque no Google já é liberado, não tem mais aquela, como é que fala? Aquela censura, não tem mais. Mas para nós cristãos tem que existir um esforço para sermos fiéis a Deus. Porque Ele se deu por nós. E cadê a nossa fidelidade para Ele? Tem uma mulher chamada Andrea Vargas. Ela tem escola de sexualidade pela Avalanche Missões. E ela estuda muito sobre isso e ela instrui cristãos. Em uma das pregações dela, ela vem falando assim, que um pai consumia pornografia todas as noites. Aí uma criancinha, acho que de 5 anos, toda noite ela via o pai lá escondido vendo e ela ia ver. Ela ia ver também, que acabou tipo assim, meu pai tá ali. Aí ela via o pai se masturbando ali, e teve um dia que aí o pai terminou, desligou, só que a criança, de 5 anos de idade por aí, irmãos, ela estava excitada e ela estava ainda naquele pico do prazer dela, uma criança de 5 anos. E aí o pai dela estava vindo, ela teve que correr pro quarto, e estava o irmãozinho dele bem menor, e ele foi lá e estuprou o irmãozinho dele, sem consciência nenhuma. Então, você, pai e mãe, porque aqui tem, além de jovens solteiros ou namorando que está aí vendo, tem pessoas atrás que estão vendo você, o que você está vendo. E pode aí acontecer um abuso por sua causa, o fruto que está nas suas mãos, o sangue está correndo nas suas mãos. Então, assim, Jesus vai cobrar das nossas mãos, que temos visto. E para mim, não tem nada a ver pornografia, não tem nada a ver. Então, beleza. Jesus, ele fala para amar a Deus, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você vê pornografia, você não está amando aquelas pessoas que estão ali. Então, você já descumpriu o mandamento. Então, o inferno já está destinado. Então, a gente precisa ir para Deus e alcançar graça e misericórdia. Agora, num tempo desse, que eu falei ontem, eu disse ontem, o mundo está pegando fogo, rapaz. Como é que você entra num restaurante pegando fogo e vai comer churrasco? Você está maluco? É uma insanidade. Como é que eu entro em uma pizzaria, vou comemorar o aniversário em uma pizzaria que está pegando fogo? Ou seja, o mundo está inchando os países figurativamente. Você que se diz cristão, você que se diz servo do Senhor, serva do Senhor, nós deveríamos santificar mais a nossa vida, deveríamos orar mais, deveríamos buscar mais, deveríamos estar mais perto do Senhor, deveríamos estar totalmente ligados ao Senhor. Então, ou seja, nesse tempo de pandemia que você está na quarentena, irmão, a ansiedade bateu, beleza, tem tanto estudo bom, tem tanta gente boa aí, trazendo mensagens, estudos bons, tem tanta coisa boa. Para de ficar com... Eu até perguntei, eu falei, meu Deus, por que essa geração só escuta 5 minutos, 3 minutos de live? Por que, Jesus? Eu estava orando, eu falei, eles não degustam nada. É por isso que tem a mente acelerada, o coração acelerado, a ansiedade acelerada. É uma geração que não dorme, é uma geração que está no desequilíbrio. Deus colocou o Espírito Santo em nós para dar paz, aquietai-vos. Salmo 46 diz o que, Lúdia? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E eu queria ler Romanos, passar para você de novo, ou para Christian. Qual dos dois aí? Eu vou ler aqui Romanos aqui. Diz assim, Jeová, mas está tudo bem. Que vive na prática do pecado. Pecado todos nós temos e estamos sujeitos a cair. Entendeu, Luiz? Todos nós estamos sujeitos. Agora, Mateus, outra coisa é a pessoa viver na prática do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. É isso que a Bíblia fala. Eu não sou mais escravo dele. Quando eu vejo um jovem dizendo assim, não, mas eu não tenho domínio. Que pena, você ainda é escravo do pecado. Você não tem domínio sobre ele. Eu pensei que você era escravo de Jesus com a orelha furada.
Entendeu, Marta? Eu pensei que era escravo de Jesus, mas agora não, é escravo do pecado, faz o que o pecado, não consigo ficar perto, não consigo. Beleza, irmão, já que você não consegue, então, a Bíblia diz também essa circunstância aí, então se afasta, faz igual José do Egito, sai correndo. Se limita, não abra a porta, não entre na casa. Ah, eu tenho uma menina, eu estou comprometida, eu vou casar com ele, por que tu vai entrar na casa dela, Zé Mané? Tu sabe que está errado, que vai dar errado? Que não pode ficar sozinho? Então se limita, quem se limita não se embaraça. Mas vamos lá para Romanos. Romanos diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Mas eu sou bom aqui, viu? Espera aí, irmãos. Aleluia. Vamos lá. Ah, Jesus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Você sabe o que é verdadeiro, você sabe o que é honesto, você sabe o que é certo e pratica o que é errado. A Bíblia fala que aquele que peca e que fez aliança com Jesus, Lude, ele está dizendo que o sangue de Jesus não vale nada. Está escrito assim, levando Jesus de volta ao vitupério, a vergonha, a cruz, zombando dele, zombando você que anda na prática do pecado, que não confessa, como o irmão Christian falou aqui, e não deixa, é uma pessoa que fica zombando do sangue de Jesus, zombando da cruz, crucificando ele de novo, crucificando ele de novo. Será que não há uma consciência? Ou não crê no poder do sangue? Alguma coisa está errada. Não há temor. Eu costumo dizer que quem não tem temor não conhece, porque quem conhece teme. Então vamos lá, por isso que nós estamos convidando você a ouvir essa palavra de santidade, porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tem desculpa para você não, nem para mim. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, Lude, não pegou o corpo e entregou de fato como santo. Oh Jesus, um sacrifício santo e agradável ao Senhor, os meus pensamentos, a minha fala, o que eu faço com as minhas mãos, o que eu escuto. Oh aleluia, não lhe deram graça antes, aí olha lá, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 22 agora. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, vamos lá, em aves, em quadrúpedes, em répteis, pelo que também Deus fez o quê? Você que se diz que é crente, que lê a Bíblia, que é servo do Senhor, vamos lá, o que a Bíblia fala? Já que você não diz que conhece, mas não teme. Diz que conhece, mas continua praticando o que é errado. Diz que conhece, mas não busca ele, não alimenta dele. Ele diz assim, pelo que também Deus os entregou. Olha, agora vamos lá, a que foi que Deus entregou, e aí eu passo para vocês. Deus os entregou. Deus queria isso deles? Não. Mas você não quer? Quero. Sabe aquele menino birrento? Quero. Aí quer? Então toma aí. Vamos ver se você garante mesmo. Eu lembro de um dia um menino, o tio estava assim do lado, ele queria um x-tudo desse tamanho, um x-terremoto, vamos dizer hoje. E aí o menino, não, aquele menino birrento de 12 anos, goloso. Aí o tio mandou fazer um dobrado, fez e deu. Quando deu, ele começou a comer. O tio falou, agora você vai comer todo. Você não quer? Você vai comer todo, come aí. E ele começou a comer, comeu, não aguentou comer todo. Aí deixou lá ainda, foi para casa, quando chegou em casa, passou mal, começou a fazer vômito, ficou tonto, não conseguiu dormir à noite. Então vamos lá, o que eu quero chegar? Pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Serviu a vontade do ventre e não a Deus. O que é evangelho? Evangelho é negar a si mesmo.
Esse negócio faz tudo que você quiser. Não. Não. Fala aqui um pouquinho. Isso é muito perigoso, né? Igual, tipo assim, a gente fala, se Deus ouvisse todas... Não, se Deus respondesse todas as orações que a gente fizesse, onde é que a gente estaria? Se Ele respondesse. Mas por isso que Ele vai na vontade que é boa, perfeita e agradável, que é dEle. E só voltando no ponto que eu falei de amar ao próximo como a ti mesmo, aí as pessoas pensam assim, não tem nada a ver, não, ali elas estão ali porque quer. Só que a gente falou do tráfico humano. Essas mulheres, elas estão ali nas ruas, na rua andando e elas são traficadas, elas são sequestradas e elas perdem o contato com sua família e ali vão fazer e acontecer ali com elas. Vão mutilar suas partes íntimas, pegam também homens para ter coisas homossexuais. Então, assim, distratam pessoas. Então, isso já foge do mandamento que Jesus fala para amar o próximo. E não é nem mais como a nós mesmos, mas um novo mandamento vos dou. Jesus fala assim, amar o próximo como eu vos amei. E é um amor que não é soberbo, é um amor que se importa de verdade. E é isso que Deus pede até de nós para com Ele. Se a gente ama o Senhor, a gente não vai ficar se dando para as concupiscências da nossa carne. E a gente fala assim, não, Deus está me tentando, Deus não tenta ninguém. A gente é tentado na fraqueza do nosso coração. Nossos olhos. A Bíblia fala que Deus prova, tentação é você. Deus não tenta ninguém. Provação é outra coisa, Deus provando você para provar. Tentação é diabo, você é atraído pelos seus olhos, a armadilha está armada e você cai nela. É melhor entrar no céu cego do que com os 2 olhos no inferno. A Bíblia está dizendo, tira os olhos de lá, olha para outro lugar. E se diz que a gente é tentado pela fraqueza do nosso coração, quando vier as tentações, a gente tem que perguntar, meu coração está inclinado para onde? Se as tentações estão vindo na área sexual, é porque eu estou precisando vencer aquilo. Se está vindo tentações o tempo todo com bebida, com droga, com comida, eu acho que meu coração está inclinado para a sujeira ainda, não está para Deus. Eu conheci nessa caminhada de quase 20 e poucos anos pregando o Evangelho, eu vou dizer uma coisa para você. Todo homem que não é fiel a Deus quando ele é solteiro, quando ele casa, ele trai a mulher. Uma boa parte deles. Vou dizer assim, uma boa parte. Uma mulher que não é fiel a Deus, solteira, eu quero ver se o maridão, quando casar, vai confiar nela. Se ela não é fiel a Deus, imagine quando vir a tentação, quando ela estiver casada, de um colega de trabalho, hein? Então, ou seja, a fidelidade é a Deus. É a Deus que tudo vê, que tudo sonda, que sabe de tudo. Também tem uma questão, quando o Ludi falou sobre o tráfico humano. Se você consome, acessa sites de pornografia, você alimenta isso. Alimentando traficantes. Vocês estão alimentando isso. Você é o cara que compra maconha. É o financiador, né? Em vez de financiar missionários, você financia tráfico humano. Então, isso. A palavra que eu queria falar para vocês vocês têm a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, ou seja, é necessário você falar isso, declarar isso. Eu tenho a mente de Cristo, porque as tentações vão vir. Porque a Bíblia fala, né, que vocês são tentados pelos seus próprios maus desejos. Então, existem fases a isso. Eu aprendi algo, que existem 4 fases. Você recebe a seta, certo? Você concebe ela, você começa a achar que ela é bom para você, e você gera morte, onde você peca. Então você tem 4 fases até o pecado. Você recebeu a seta, repreende no nome de Jesus. Repreende. Então você recebeu a seta, aí se você não repreender, você concebe. Concebendo, ela vai te fazer achar que é bom para você. Não, pô, vai lá. É bom ali, vai ser rapidinho, ninguém vai saber. E logo a 4ª fase vai ser o pecado. Então, é necessário entendermos isso. Entendeu? E o pastor falou sobre outra questão também interessante. Qual o conceito de liberdade? Eu vejo que liberdade, para mim, é dizer não àquilo que eu quero.
Porque se eu não consigo dizer não àquilo que eu quero, eu não me torno escravo daquilo. Tanto que quem fuma e bebe, você fala, deixa o álcool, ele fala, não consigo. Deixa a cocaína, não consigo. Deixa a prostituição, não consigo. Então você é prisioneiro. Livre é quem pode dizer, eu não bebo porque eu não quero. Eu não fumo porque eu não quero. Sim. Então livre é aquele que diz não. Entendeu? Porque, exemplo, se você não consegue dizer não a algo, você é escravo daquilo. Então, eu anteriormente falei sobre a questão de confessar. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser 1. Procure pessoas de sua confiança, sua liderança, ou até mesmo um pastor. Fala, pastor, eu tenho dificuldade em uma área. Nós precisamos entender, reconhecer nosso estado, para que aí sim venha a mudança. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu preciso de algo, eu estou fraco nessa área, eu vou procurar alguém para orar comigo, vou procurar uma liderança para a gente orar, entrar em jejum também, porque sempre vai acontecer isso, entendeu? Então a questão da santidade no casamento, antes do casamento é importante, porque se você pratica o sexo antes do casamento, você vive na prostituição. E você casando nisso, você leva a prostituição para o casamento. E outra coisa, o que é seu mesmo, que era para você usar de forma legal, fica de forma ilegal. Roubando o seu próprio mercado, ô Zé. Deixa o mercado passar no seu nome, rapaz. E outra, mas eu não consigo. Peraí, a Bíblia fala que a mesma tentação que eu sofro, meu irmão sofre. Isso aí. A maneira é entender que não é com minhas forças, não é minha capacidade, entender que existe uma graça sobre as nossas vidas, e essa graça nos capacita a viver em santidade, a negar a si mesmo todos os dias. Então, a importância da intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com a palavra de Deus, é, sem dúvida nenhuma, fundamental, que é o alicerce, entendeu? Então, se você é cristão e sofre essas tentações, Jesus venceu Satanás com a palavra. Então, vem tentação e você não tiver a palavra para respaldar você vai ficar lá só recebendo certo e fazendo... Não, declara, eu tenho a mente de Cristo. Isso. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. E sai do fundamento do arrependimento, como diz Hebreus, moço. Presta atenção. Fundamento de arrependimento é pecando e dobrando o joelho, pecando e dobrando o joelho, pecando e dobrando o joelho. Ô hipócrita. Quando tu te converteres, você vai ajudar seus irmãos. Porque, ou seja, o que é isso? Pecando e dobrando o joelho, pecando e dobrando o joelho, pecando e dobrando o joelho. Ou seja, eu sei que nessa casca de banana eu escorrego e eu vou lá andar em cima dela. Transformando a graça em libertinagem. Não é isso não. Deus veio nos libertar. Então eu tomo a decisão dessa liberdade aqui, libertar minha mente. E eu vou dizer ainda mais, que foi isso que eu queria dizer, Cristian. Há um detalhe interessante. As pessoas que vieram até a nós e pediu socorro, que eram viciadas em pornografia, viciadas em masturbação, no homossexualismo, na prática homossexual, que era viciado em cocaína, em crack, maconha, que era viciado na mentira, vício de vários tipos de espécie. Eu vou dizer uma coisa para você que nos escuta. Eu não estou falando o que eu li em livro, nem que me falaram. Diante de fatos do que eu ouvi, vivi, e pude ser uma ferramenta na vida, dessas pessoas para elas saírem de lá, junto com minha esposa e com aqueles que no momento estavam sendo companheiros para resgatar determinada pessoa. As pessoas que mais se deixavam levar pelo pecado eram pessoas com HD cheio. É uma pessoa que está aí agora na live, aí, ela está em mais de 20 lives. A mente dela é assim, ó. O HD sobrecarregado. Quando você falou aí a mente de Cristo, ou foi Christian, você sabe qual foi o xarope que eu dei, a injeção que eu apliquei nessas pessoas, segundo que o Espírito de Deus estava mandando, pedindo para elas confessarem todo dia, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, para libertar a mente do HD cheio. Porque a pessoa tem 24 horas pensando em sexo. Eu não estou brincando, não. Eu conheci pessoas assim, eu conheço pessoas assim que têm orado, intercedido. Deus tem libertado, Deus libertou lá atrás de outros.
24 horas pensando em droga, 24 horas pensando em álcool, 24 horas pensando em comida. Então, assim, são pessoas que precisam ser libertas. Porque nem viver a vida não consegue, Cristian, porque é uma vida escrava, só pensa naquilo. Então, como é que é um jovem da igreja, se diz cristão, se diz servo do Senhor, e a mente pensa 24 horas naquilo? É um escravo. Mas o Senhor pode nos libertar. Amém. E libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, velho, nós não somos nada. Eu não sou nada, a Lud não é nada, o pastor não é nada. Não. Sem o Espírito de Deus, velho. Só ele, só dele. Entendeu? Nós conseguimos. Então, desde já falo novamente, nós, só porque estamos aqui, não é sinal que nós somos melhor não, velho. Debaixo do sangue, no dia que sair debaixo do sangue, debaixo da graça, perdeu tudo. Então, tipo assim, a gente entende que a gente precisa crer, né, em Cristo e receber essa graça, né? Então, o pastor falou também uma questão bem interessante, quando Caim matou Abel, né? O que Deus, o próprio Deus falou para Caim? Falou, o pecado está à porta, mas você decide. O pecado está à porta. Compete a ti dominá-lo. O que é que Deus fala com ele? Diz assim, você está com vontade de matar seu irmão. Deus vira para ele e fala bem assim, você está com vontade de matar seu irmão. Você está com vontade. Está com vontade, né? De sexo, de prostituição, de pornografia, de prática sodomita, de bater na cara do juiz, de tudo que vontade, né? Mas Deus vira para ele e fala assim, está aí na porta do seu coração, mas compete a ti dominá-lo. E ele vem falando que é para compete a você. Aí fica assim, oh Deus, tira, faz jejum de 2, 3, 4, 5 meses e não resolve, por quê? Porque é caráter. Demônio a gente expulsa, caráter a gente transforma. Então vamos confrontar e parar de ficar pedindo para o pastor orar toda hora em algo que a gente precisa ter um posicionamento. O profeta, chama o profeta tal, profetiza. Na verdade, é deixar a autocomiseração. Eu sou coitadinho. Eu sou isso. Não, cara. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Pronto, e a maioria deles bota a culpa em Deus e no diabo. É simples. Coloca a culpa em Deus e no diabo, Cristo. A maioria fala que é porque Deus, eu já orei tanto. Eu já ouvi isso direto. Mas não é capaz de dizer assim, a partir de hoje eu decido. Até para a pessoa ficar possessa. São pessoas, geralmente, que a mente fica entregue. É igual a hipnose, entregou, Satanás domina. Sim. Tem gente que nem crente é, e o diabo não incorpora nela, não rouba a consciência dela, porque ela decide, não vai me pegar, não. Sim. Sente as sensações, mas não rouba a consciência. E tem pessoas que dizem que servem a Deus, que são crentes, que são jovens de Deus. Mas o diabo, Deus não me deu força. Levanta e decide, é igual escrever a história. A folha em branco está na sua mão. Ser forte e corajoso. Não é Deus me faça forte e corajoso. Ele manda você ser forte e corajoso. É um posicionamento. E outra questão... Agora a bênção de Deus você quer, né, bonitão? Ser é maior do que ter. Quem é, já tem. Isso. E hoje, para nós sermos algo, na geração de hoje, é necessário ter. Então, se eu não tenho nada, eu não sou nada. Não é nada. É brincadeira. É. Agora o Espírito Santo não é tudo, Cristo? É tudo. A tua graça me basta, por isso que Paulo fala, né? E o teu poder, você pensou na minha fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Você está entendendo? Então, eu queria levar também sobre um assunto bem delicado, que é a saúde psicológica. O pastor falou sobre a questão do HD e tal, e a questão fundamental, a grande área de conflito do cristão hoje é a cabeça, é a mente. Para de comer em um bocado de lugar, irmão. Vai dar diarreia na cabeça. Deixa eu falar isso aqui. Ô Zé, eu escuto pastores na internet também, Zé, mas eu escuto só 2. Você escuta 20, Zé, você vai dar diarreia doutrinária, você vai dar diarreia no juízo. Vai acabar aí, que está completando 1 hora, e nós vamos voltar novamente para encerrar com alguns poucos minutos, viu? Na hora que encerrar, você fala, Eliseu, e nós vamos voltar novamente.
Então presta atenção aqui em uma coisa que eu vou te dizer. Para de estar... Vai bem assim, ó. Aí depois lembra. Não, mas entenda bem. Não assiste nenhuma mensagem de Deus. Está aqui agora ouvindo a gente, mas chega ali, escuta outro, não confere com a Bíblia. Confere com a Bíblia. Se o que nós estamos falando aqui não estiver na Bíblia, você vai dizer, pastor Neto, estava lá mais Christian, Luz, conversando lorota. Nós estamos falando que está na Bíblia. Na Bíblia. Amém?